Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez na manhã desse dia por tudo quanto o Senhor faz e fez por nós, pelo perdão dos nossos pecados, por termos a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, por Jesus morrer na cruz por nós e termos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para trazer a Tua palavra, através desse ensinamento. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, e que esse ensinamento possa alcançar os corações. Ajuda-nos nesta manhã mais uma vez, abençoa a pastora Simone que está ali na Califórnia, logo ali, Senhor, mas ajuda ela, viu? E dá-nos vitória em tudo, em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para você, né, como é que se diz? Colocar aqui a parte que nós vamos falar hoje, né? Porque é muito interessante o que nós vamos falar aqui. E você não pode perder, né? Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Abrindo e abrindo. Vamos ver aqui. Gente, vamos lá, que é pra gente poder trabalhar, né? Fazer aqui o nosso... Deixa eu só... Cadê ele? Ele está aqui, vamos aqui. Vamos lá. Abriu, ok, maravilha, né? Maravilha. Então agora vamos aqui. Vamos colocar aqui. É muito interessante que isso aqui toca para todos nós que somos líderes, né? Aqui não escapa ninguém, não. Aqui não tem bom, não, gente. Se você acha que tem bom aqui... Não escapa ninguém, não. Inclusive quem está falando também não escapa, não, viu? Não. Aqui está a irmã Daniela Souza. Um grande abraço para minha irmã Daniela. Ela não mexe nas panelas. Viu? Quando se fala de Daniela, ela não mexe nas panelas. Roberto... eu sei disso. Você não entendeu a minha brincadeira, o meu joking. Roberto Carlos, que não é o cantante lá do Brasil, que está também conosco lá do Japão. É uma brincadeira. A Daniela não mexe nas panelas. Daniela, panela. Ok? Bom. Eu estou brincando com a minha irmã Daniela, que mexe com as panelas. Viu? Bom, ali está o Roberto dizendo o seguinte. O evangelista Roberto diz: a paz do Senhor, pastor Elias, continuo conectado para escutar a palavra de Deus. Olha, escreve em português o cabra. Ele não é fraco não, rapaz. Qualquer dia vai mandar em japonês. Qualquer dia vai mandar em Nihongo aqui para mim, viu? E dá a paz do Senhor para a pastora Simone, a senhora pastora Simone. Bom, gente, aqui nós estamos e vamos entrar na parte. Na semana passada, deixa eu colocar aqui na tela, ali no cantinho está a pastora Simone. Ela ali. Bom, ela está ali, eu estou aqui. Na semana passada nós falamos sobre a confiança e que para se ter confiança nós precisamos de alguns elementos. Nós falamos, está gravado no Facebook, que na última parte do seminário, e também está no YouTube. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar isso lá. Tá certo? Você entra pelo meu nome, Elias Correia, vai estar tudo lá. Hoje vamos falar sobre duas coisas importantes aqui. Ok? São duas coisas extremamente importantes. Uma é sobre a transparência.
transparência. Ok? Você que está entrando aí no Facebook agora, receba um abraço do seu amigo de todos os dias, pela Rádio Alfa Internacional, e somente quartas e sextas-feiras aqui pelo Facebook. Ok? radioalfainternacional.com. Então, mostre transparência. É muito interessante a transparência. Eu me lembro no passado, eu não sei se a pastora Simone lembra disso, que existia a transparência. Hoje existe o data show, né? O projetor, o retroprojetor, que é o data show, né? Que projeta a imagem do seu laptop, do seu computador, direto para a tela. Mas no passado existia uma máquina que tinha ficava claro e tinha uma lente. Então você punha tudo no plástico, você tinha que imprimir no plástico. Isso chamava-se transparência, né? Naquele tempo. Então se você pusesse um plástico sem nada, era uma transparência sem nada. Então não servia para nada. Que interessante. A transparência, ela tem que ter alguma coisa para ser vista. Hello? Tá entendendo? Ninguém pode mostrar transparência sem mostrar algo. Eu me lembro que quando a pessoa punha transparência, se tivesse uma letra muito fraquinha nela, não era boa a imagem. Da mesma maneira somos nós. Ok? As coisas que nós temos nas nossas vidas, elas têm que ser bem caracterizadas para as pessoas verem a nossa transparência. Mas tem gente que tem tanta coisa ruim que, na verdade, não pode mostrar essa transparência. Vivem escondidos como os gatos debaixo das camas, debaixo do sofá. E não podem se mostrar. Né? Se você for olhar, por exemplo, a transparência do apóstolo Paulo, e muitas pessoas não entendem, eu já percebi isso, e muitos crentes não entendem isso. Quem conhece sabe o que eu vou falar. O apóstolo Paulo, ele teve a ousadia de dizer o seguinte. Ele disse o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí ele estava mostrando o quê? Uma transparência. Sim. Porque para o homem falar um negócio desse, gente, o cara tem que estar, como a gente usava no passado no português, estava nos trinques. Estava nos trinques, quer dizer, estava no máximo. É uma expressão, uma gíria. Isso, usava muitos anos atrás, nos trinques. Ó, tu está nos trinques, quer dizer, você está ao máximo, né? Então, nós temos que entender isso. A minha irmã Adriana Fernandes, a paz do Senhor, boa tarde, a paz. Aonde a irmã Adriana Fernandes está, né? Então, é muito importante a gente olhar essa escritura, porque para eu chegar hoje e dizer para alguém, olha, vocês podem me imitar a mim. Porque o apóstolo Paulo, temos que entender que ele era um homem. Sujeito a falhar. Mas quando ele levava as coisas para o lado espiritual, ele não tinha medo de falar não. Porque o esforço dele era muito grande. E se nós formos pegar hoje o povo chamado cristão, não é evangélico, não. O povo chamado cristão, que supostamente Cristo vive neles, né? Que ser cristão é isso, né? Será que muitos podem dizer isso? E mostram realmente uma transparência? Nós temos que prestar atenção, né? Porque hoje a transparência no mundo, ela quase não existe. E lamentavelmente chegou a atingir ao povo de Deus. Nós vemos homens hoje de Deus que não podem nem pensar em se mostrar, porque se mostrar vai preso. Entendeu?
vivem como que andando pelo escuro. E a transparência, eu gostei do que o pastor o Luiz Ávila mandou para mim. Vou até pegar aqui de novo. Ele falou um negócio aqui de uma pessoa que é do São Francisco de Assis. Ele disse que o São Francisco de Assis, ele disse o seguinte: pregar o evangelho em todo momento, e se é necessário, usa palavras. Isso é sério, gente. Porque na verdade, nós teríamos que mostrar a transparência sem palavras. Sim. Mas os homens hoje estão mostrando uma transparência com muitas más atitudes. Sim. Então ele não é um cara transparente digno de ser visto. Ou ela, digna de ser vista. Porque a transparência não é boa. E essa frase aqui é interessante. Se você precisar usar as palavras, usa, mas se não, só a sua presença, a sua pessoa é o suficiente. Entendeu? Porque não tem ninguém nessa terra que não comete erros. Não existe. Eu, quando me refiro a igrejas, eu estou me referindo aqui dos Estados Unidos, porque eu moro aqui, e é aqui que eu vejo as coisas. Dos outros países eu não vejo. Eu não estou lá. E tampouco fico procurando, não me interessa. Eu vejo aqui, porque aqui tem igreja de todos os países do mundo. O que se vê muito aqui, caso de amanhã, são os judeus. Aqui na Flórida, meu pai. Não sei lá na Califórnia, mas aqui, você vê eles andando pela rua. Nós temos muitos judeus aqui. Com aquele chapelão grande deles, com aquela roupa deles, com aqueles negócios pendurados. Sim, nós temos uma comunidade. Né? Então, a gente tem muito tipo de igreja aqui. Igreja de brasileiro, americano, hispano, haitiano, coreano. Tem de todo jeito. Então, nós conseguimos ver dentro disso, desse núcleo, né, o que acontece. Então, mostrar transparência às vezes, num líder, está um pouco difícil hoje. Principalmente se ele é cristão. Porque o líder que está no trabalho, ele tem as regras para seguir. Ele tem as normas da empresa para seguir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou estar ministrando aqui às quartas-feiras do seminário. Conversei com o diretor e disse o seguinte: olha, pastor, eu sou formado em tal lugar assim, 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 e a igreja que eu estou lá, eles consagram pastora. Mas esse local aqui, essa igreja que está preparando esses alunos, eles não têm essa visão de formar pastoras. Ok. Fazer o quê? A gente tem que... Hã? Batista? Não. Mas a gente tem que aceitar. Ok. É norma? Ok. That's fine. Para mim não tem problema. Foi o que eu disse, não tem problema. Não tem esse problema. Se é assim, é assim. Se não é assim, isso é transparência. You know what I mean? Yeah. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente observa que falta transparência em muitas pessoas. Eu digo pessoas, não estou dizendo somente líderes. Tem pessoas que vão ao trabalho, é uma coisa no trabalho, saiu de lá é outra pessoa. Né? E principalmente as mulheres, né? Que vão trabalhar e põe make-up, e põe batom, e põe sapatão, e cabelão, e pá, quando sai, chega em casa, eu vim buscar fulana. Sou eu. Não, não era você, pô, lá no trabalho, não, era você que estava lá? Ah. Não é assim? É uma forma de transparência. Você entendeu? Não é que não tem que se a mulher não possa fazer, não é isso. Eu estou dando só exemplo para você entender. E na igreja a mesma coisa. Os irmãozinhos lá na igreja são santo perfeito. Gente, dá quase para se ajoelhar no pé deles. Mas quando estão fora da igreja, você não sabe quem é o cara, não. Ninguém sabe quem é aquela irmã, não. Isso é falta aqui de transparência. Porque nós não podemos ter mais de uma cara. Temos duas faces, mas uma só cara.
Tá entendendo o que eu estou falando? Cara, nós só temos uma. Faces, duas. A face da direita e a face da esquerda. E that's it. Mas tem pessoas que não têm uma cara só. É que nem o camaleão. Camaleão. Conhece esse animal, camaleão? No, it's not. It's chameleon. Chameleon. É, o chameleon. O camaleão, ele é um bicho que ele muda de cor e se mete nos lugares e a pessoa não acha ele, não. Ele não, De jeito nenhum. Mas não, ele não se mexe. Ele muda. E tem muitos hoje pessoas que são iguais exatamente como o camaleão. Vai pra cá, tá igual. Vai pra lá, tá igual. Vai pra... Entendeu? Então a pessoa não é uma pessoa que não é transparente. Lamentavelmente isso existe. Lamentavelmente isso existe. E é triste. Porque nós temos que nos apresentar como somos, porque Deus sabe como nós somos. Deus conhece. Olha essa foto que está ali. Olha a foto que está ali. É o cara que tá como que tá, não está satisfeito, está com a mão na testa assim. Né? Se está passando por uma entrevista, porque passar por entrevista você precisa ser transparente. Imagine quando você chega diante de Deus, que Ele vê tudo. Ele te conhece, antes que você fosse formado, Ele já te conhece. Imagina só. E chegar diante de Deus, às vezes, com uma formação, com uma postura que não é transparente. Está me entendendo como é que é o negócio? Então, a pessoa no trabalho, ela tem que ser transparente com aqueles com quem ela está lidando. Você sabia disso? Acontece uns negócios engraçados aqui. Isso que eu falo, me refiro aqui. Por exemplo, o mercado Walmart, né? É uma das maiores redes de supermercado dos Estados Unidos. E também está no mundo. É. Tá, no Brasil tem o Walmart. Em São Paulo tem. É. Então, o que acontece? Tá, o Walmart é... Hã? I don't like Walmart. Ah, você não gosta? É, os brancos americanos não gostam do Walmart. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então... I like Target. Não, eu não gosto do Target. Mais careiro. A qualidade é melhor, sem dúvida nenhuma. Mas é mais careiro. É igual ao Publix aqui. O mercado Publix tem uma melhor qualidade, mas é careiro que só... Bom. Tem diferença. That's why I don't like Walmart. Ok. Agora veja bem. Outro dia minha mulher chegou e falou assim pra mim. Puxa vida, eu fui no Walmart esses dias. Cheguei lá, mas estavam me tratando tão bem que eu fiquei até desconfiado. Ah, não. Isso trata muito bem. No Walmart? Yeah. Só se for aí. Porque aí não tem tanto haitiano, tanto jamaicano como tem aqui. Ah, ok, não. Aí, o que aconteceu? Ela disse o seguinte, que parecia que devia ter algum chefe grande lá bisbilhotando eles. Porque era uma fineza no tratamento. Mas quando não tem, misericórdia. Então falta o quê? Transparência. Você não pode ter duas caras, duas atitudes, né? Você tem que ser transparente. Agora veja bem, todos os líderes cometem erros. Não tem um. Eu cometo erros. Cometo, eu sei, eu reconheço. Ops, reconheço. E é parte da nossa vida. Não tem como. Cometer erros é parte da nossa vida. Agora, os líderes de êxito, presta atenção nisso, que os líderes de êxito, o que acontece com eles? Eles conhecem os seus erros. Eles não somente conhecem, mas aprendem deles e lutam para corrigi-los. Você está me entendendo? Essa que é a verdade. O líder, todo líder falha. Tem erros. Mas o importante não é o erro. O importante é você recapacitar e recomeçar, refazer certo. Mas reconhecendo que errou. Reconhecendo que falhou. Porque se você não faz isso, você nunca vai ser uma pessoa humilde. Você nunca vai ser uma pessoa simples. Sempre vai estar pisando em cima dos teus erros,
para se manter no alto. Ai, ai, ai. Aí a coisa é forte. Ok? Aí a coisa é forte. Então, os líderes de êxito reconhecem os seus erros. Eles reconhecem. E aprendem deles. Né? E lutam para corrigir. Luta para corrigir. Lutar, às vezes, até sofrer para corrigir aquilo. Porque a transparência exige muito. Como eu expliquei, você não vai pegar naquele tempo, não me lembro. Antes era um mimeógrafo. Não sei se tu lembra do mimeógrafo. Mimeógrafo era um negócio que tinha um papel que punha álcool e rodava para sair as coisas. Depois do mimeógrafo passou o que? A transparência. E hoje é o data show que a gente usa. Né? Então, é muito interessante isso. Porque se você não reconhece que você errou e não tenta corrigir, você vai continuar vivendo em cima dos seus próprios erros. Vai ser a plataforma que você vai estar vivendo. E a sua transparência sempre vai ser negativa. Hello? Hello? Por que Deus exige que sempre nós reconhecemos que somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus? Para que nós não venhamos a pensar que nós não pecamos mais. E se Jesus, né, não nos perdoasse, não esquecesse dos nossos pecados, nós jamais seríamos salvos. Então Deus exige de nós uma transparência. Como? Reconhecendo que somos pecadores. Reconhecendo que nós necessitamos sempre da presença do sangue de Jesus nas nossas vidas. Transparência. Aí o que Deus faz? Para nos ver, Ele usa a transparência chamada Jesus, que é pura, e bota na nossa frente e vai falar, agora eu posso ver eles. Porque esse meu filho, através do sangue dele, purifica todos eles. E eles se quedam transparentes, para que eu possa ver. Então o negócio é muito mais sério do que se pensa quando se fala de transparência. Né? Nós vamos falar um pouquinho de transparência. Por exemplo, o senhor Trump. Né? O senhor Trump, o que ele fez? Ele foi lá no México. Gente, isso não é transparência, gente. Isso é querer enganar. E segue dizendo que vai construir um muro. E falou lá que vai construir um muro e quer que... Gente, a transparência dele é tão ruim que ele está se queimando. Hã? Ele quer que eles paguem. E ele que quer construir, quer que eles paguem. Ele está cortando o relacionamento com o México. É uma forma de começar a cortar relacionamento. Então você percebe que a transparência nos homens às vezes são negativas. Não são boas. Mas nós, principalmente nós que somos cristãos, nós não podemos mostrar uma transparência negativa. A nossa transparência tem que ser positiva. Ok? As pessoas têm que olhar para você e ver que você realmente é autêntico. Que você é autêntica. Que não tem nada para descobrir por detrás. Porque você já mostrou quem você é. Entendeu? Bom, vamos para a última parte, que só tem 2 partes hoje, que se eu não me engano. Que é dar tempo. Dê tempo. Uma das maiores falhas que nós observamos aqui, dentro do nosso país, aqui nos Estados Unidos, com a liderança, é exatamente isso, falta de tempo. Os próprios líderes não têm tempo nem para eles. Você sabe o que acontece? Nós somos maus administradores do tempo. Essa aqui é a verdade. Nós não sabemos administrar o nosso próprio tempo. Nós estamos pior que o tamanduá. Que o tamanduá, quando abraça, sai de perto. E por que? Porque nós queremos abraçar tudo sem poder abraçar nada. Escreve aí. Nós queremos abraçar tudo sem poder abraçar nada. Porque não temos tempo. Tudo é tempo. Você liga para uma pessoa, ela não te atende. Depois você fala com ela, não tive tempo para te atender, não deu para te atender. Eu estava ocupado. Aqui se usa a palavra bisado, que não existe. Bisado? Exatamente. What is that? É busy. Não, mas isso é português? Não. Os brasileiros também já acostumaram a usar essa palavra bisado. Que quem inventou foi os hispanos. É um slang
de busy, do inglês, ele usa eu estava bisado. Yeah. Você está na América, né, meu? Você está na América, você sabe como é que é. Então, o que acontece? Não tem tempo. Hoje, muitos líderes não... Você sabe que em algumas empresas, nem vou dizer para vocês que são todas, mas algumas empresas se mantêm ainda a reunião com líderes de departamentos. Não vou dizer que são todas, não, mas algumas ainda existem. Uma vez no mês tem uma reunião deles, eles sentam para conversar, ver como é que está o departamento. Isso é dar o quê? Tempo. Agora, trazendo isso para o nosso meio cristão, os pastores não têm tempo hoje. Eles não têm tempo nem para cuidar da saúde deles. Mas não é que não exista o tempo. Um dia tem 24 horas. Né? Se você usar o dia, são 12 horas de dia. E mais 12 horas à noite. Então, nós é que não sabemos trabalhar com o tempo. E por não saber trabalhar com o tempo, nós não atendemos a ninguém, nem a nós mesmos. Hello? E dar tempo é uma coisa importante, principalmente para quem lidera. Para quem tem os seus liderados. Aí tem um cara falando com uma pessoa. Você sabe que hoje... Presta atenção no que eu vou te falar. Isso acontece aqui na minha casa. Acontece aqui. Eu acho até estranho. Eu ainda estranho isso. Não acho normal, eu acho estranho. Mas, às vezes, devido ao que está acontecendo, por exemplo, eu estou, às vezes, aqui no rádio, eu já vou ver o que a irmã está falando aqui, a irmã Lucimara. Às vezes eu estou aqui em casa, como agora eu estou aqui no rádio, minha esposa quer falar alguma coisa para mim, o que ela faz? Como eu estou aqui ao vivo no rádio, ela não pode vir falar, o que ela faz? Manda uma mensagem. Hã? Você está entendendo? É por quê? Porque às vezes o tempo está ocupado. Né? O tempo estando ocupado, hoje existe a facilidade de você enviar uma mensagem. Ela está ali na sala, às vezes. E eu estou aqui, ela pega e me manda mensagem, eu olho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou ela está com o netinho dormindo em cima dela como ontem. Eu estava aqui no rádio, acabando de sair do rádio, ela me mandou uma mensagem. Dá para você temperar o frango? A sorte que eu estava saindo. Aí eu fui lá, eu falei, ok, eu vi a mensagem. Mas, então, o tempo é algo muito importante para quem tem um grupo, para quem está liderando, seja na família. Eu já falei sobre isso. Um grande defeito da gente é não dar tempo nem para os nossos filhos, às vezes. Né? Tem muitas histórias que eu poderia contar sobre o tempo. Né? Muitas, tem várias histórias. Tem uma história que fala de um pai que trabalhava. Ele trabalhava incessantemente. E o filho sempre queria conversar com o pai, queria ter um tempo com o pai. E toda vez que ele procurava o pai dizia, filho, não dá, não tenho tempo. Não dá, eu não tenho tempo. Estou ocupado, estou isso, estou aqui, vim trabalhar, estou isso aí. E um dia ele perguntou ao pai dele, pai, quanto que você ganha para trabalhar? Qual o valor da hora que dão para o senhor lá? Ele disse, me dão tanto. Ok, um dia ele arrumou esse dinheiro, chegou e falou, pai, tá aqui, eu quero pagar 2 horas para estar com o senhor. Por quê? Porque falta tempo. Não é que o tempo não existe, existe tempo. É que a gente não tira o tempo. Agora você ficar falando com as pessoas por telefone, de longe, essas coisas, não resolve. As pessoas gostam de ser ouvidas pessoalmente. A irmã Lucimara diz o seguinte, pastor, olha o que um padre escreveu. Ninguém sustenta 2 caras por muito tempo. Se a máscara não cai, Deus arranca. Fábio de Mello. É uma grande verdade. Mas eu falei isso aqui. Lá no espanhol eu estava falando sobre isso, da máscara. Que talvez a gente comente um pouquinho, né? Porque tem gente que usa máscara, é verdade. Porque existem muitos Batmans no meio da sociedade, dentro da igreja. Existe muito homens-aranha e mulheres. Existem muitos homens e mulheres de ferro. Né? Existe muita mulher maravilha. Que esses usam máscaras. Muito Zorro. Né? Super-homem já não usa máscara, né? Entendeu? Mas, gente, não adianta, essa máscara um dia cai. Só que ele voa. O super-homem voa, né?
Então escapa, né? Ela está dizendo, escapa. É. Então não adianta, gente. Nós não podemos estar vivendo como líderes, né, de uma forma irregular. Porque ser líder é sacrifício. Gente, para pensar no sacrifício que Jesus fez, estar com aqueles 12 homens, cabeça dura, por tanto tempo. Mas Jesus estava lá e Jesus era transparente. Se tem alguém transparente que nos mostra a transparência, é Jesus. Ele era transparente e acabou. Jesus chegou no templo, meteu o cacete lá do povo, virou as mesas, chamou de bandido, de ladrão. Jesus chamou os fariseus, os escribas de raça de víbora, de hipócritas. Ele era transparente. Ué. E hoje nós erramos, cometemos nossas falhas e nos escondemos. Como o gato assustado, entramos embaixo do sofá, da cama. Vamos lá. Você quer ver gato ficar assustado? Deixa ele escutar uns fogos na rua. O bichinho se joga debaixo da cama, não tem quem tira ele. Eu tive gato, eu sei como é que é. Então, tem muitos hoje que são assim. Agora, e o tempo? Como é que estamos fazendo com o tempo? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Como é que você não tem tempo? Se eu for perguntar para você aqui, eu vou te pôr em vergonha. E eu vou ficar em vergonha. Você não tem tempo de ir no banheiro? Você usa fralda? Hello? Hello? E às vezes você gasta meia hora no banheiro, gente. Sentado lá. E como é que você não tem tempo? O negócio é manage seu tempo. Controlar o seu tempo. Gerenciar o seu tempo. Ok? Então, não adianta, nós temos. Eu tenho que ter tempo para muitas coisas. Às vezes eu estou com tempo para fazer uma coisa, às vezes eu não quero fazer. É diferente. Hello? Está me entendendo? Mas nós somos muito espertos. Agora veja bem. Olha o que diz aqui. As pessoas não podem ser cultivadas à distância. Se nós trabalhamos com um grupo de líderes, de pessoas que estão liderando debaixo do nosso controle, nós temos que ter um tempo para estar com aquelas pessoas. Você entendeu? Essa aqui é a verdade. Temos que ter um tempo para estar com essa pessoa. Ou com estas pessoas. Então, querida, não é assim, não. Está dizendo aqui a irmã, é verdade, pastor. Sim, é verdade. Ah, mas eu sou muito ocupado. Não existe desculpa para essas coisas. E por que essas coisas vão mal? É porque o líder não está atuando como deveria atuar, não dando tempo para ouvir ninguém. E você já viu uma banda tocar sem maestro? Eu nunca vi, gente. Primeiro que vai entrar um, depois vai entrar outro, depois vai entrar outro, vai estar tudo atrapalhado, vários sons misturados, não vão conseguir os acordes, vai ser uma bagunça. Vão até tocar, até que se encaixe. Mas vai demorar um tempinho aí. Mas com o maestro, ele levanta a varinha dele, quando ele... aí todo mundo entra junto, não é assim? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa quem está liderando. Os filhos têm que saber que a ordem da casa é essa. Existe o líder, a líder, normalmente a mãe. Tal hora você tem que comer, tal hora você tem que fazer lição, tal hora você tem que tomar banho. Gente, é tempo. Time. You know time? Agora, ninguém pode ser cultivado à distância, ou por meio de curtas ou frequentes chamadas de atenção. Por exemplo, eu tenho meus netos aqui. Ultimamente eu tenho usado diferente. Eu tenho usado muito para conversar com eles. Trazer eles para perto de mim. Né? Ontem, por exemplo, passou um negócio engraçado. Olha que interessante. Eu estava com meu netinho pequeno, porque a avó foi buscar o neto grande na escola. E porque eu busco a Isabela 2 horas da tarde e ela busca o Henrique às 4, quase 4. São escolas diferentes. E onde eu estava com meu netinho pequeno, Daniel, meu querido, Kiki do vovô. Eu estava com ele, brincando, ele me abraçava, passava a mão na minha barba, até ele raspei, porque estava tudo aqui, aparecendo já branquinho aqui, tem Papai Noel. E ele pega, ele põe a boca dele aqui, ele põe a língua dele lá nos pelinhos aqui, muito engraçado. É muito lindo.
E eu tava brincando com ele, daqui a pouco comecei a sentir um cheiro forte de pupu. Falei, nossa, gente, tava demasiado. Muito forte. Falei, tadinho. Pensei comigo. Falei, tadinho. A avó pode ser que demore um pouco para chegar. E nesse inteirinho ele pode ficar assado. Está nascendo os caninos dele. Eu não sou muito prático para isso mais não. Eu fiz muito isso quando tinha minhas filhas. Troquei muito minhas filhas. Era fralda de pano. Fralda de pano, sim senhora. Pensa que é brincadeira, é? Aí, eu aprendi a dobrar. Aí quando eu trouxe ele aqui pro quarto, ele não falou nada. Eu falei, vamos tirar o pupu, filhinho, vamos lá. E ele veio, eu botei ele aqui em cima, aqui, ó. E quando eu tirei a fralda do bichinho, misericórdia. Eu morri de dó dele. Eu tirei o tempo, porque eu tava lá com ele. Mas eu senti muita dó dele. E tive que dar atenção, só que eu coloquei a fralda contrária. Quando minha mulher chegou, ela disse que viu a fralda pendurada. Falou, nossa, será que tá tão cheio de xixi assim? Aí eu falei, desculpa, minha filha. Eu não sou trocador de fralda de criança mais. Mas eu dei um tempo para atender o meu neto. Para não deixar o bichinho. Você está entendendo? São coisas tão simples. Que parece que não tem valor nenhum. Sabe? São coisas insignificantes. Não. Qualquer segundo, qualquer minuto, qualquer hora, qualquer dia que você dá para uma pessoa, tem um valor que você não tem noção. E nós às vezes queremos ser líderes de longe das pessoas. Só com a mão dando sinal ou dando bronca. Pá, te falei lá. Não. Senta para conversar um pouco. É muito importante isso. É muito importante isso. Eu sento com o meu neto, o grandão, hoje de manhã ele veio aqui, que a minha mulher leva ele de manhã lá. Que agora ele, o step brother dele mudou de escola, foi pro high school. Era da mesma escola. Então, a avó levava os dois. Agora como ele mudou de escola, só como era a avó dele real, então a avó levava os dois. Agora como mudou, então agora a avó não está levando mais. Então agora ele vem aqui para casa. E a avó daqui que está levando. E hoje de manhã ele chegou aqui. Aí eu conversei com ele, aí, eu brinco muito com ele. Ele está quase do meu tamanho. Aí eu falei, vem cá, rapaz, dá um abraço aqui no vô, cara. Aí ele veio, me abraçou na cozinha e tal, deitou no meu peito. Eu falei, por enquanto você está deitando aqui, daqui a pouco eu vou deitar no seu. Isso é dar tempo. Você mostrar alguma coisa para a pessoa. Isso é muito importante. Eu abraço ele, falo para ele, te amo, cara. Converso com a Bela vem conversando comigo no carro o tempo todo. Dá raiva para as polícias na rua. É um barato. É um barato. Eu não entendo. É uma simplicidade. As pessoas, os crossing, aquelas pessoas que cruzam as crianças, ela abaixa o vidro e ela diz, thank you. E grita pro outro, corre para outra janela, thank you. E as mulheres dão, welcome, eles falam. E eu deixo ela. Para a pessoa que está ouvindo isso, é um tempo. Entendeu? E eles estão se sentindo o quê? Valorizados. Só pelo tempo da menininha passar e gritar, thank you, aquela vozinha dela. Entendeu? Então, eu tenho aprendido muitas coisas com o tempo. Apesar que às vezes eu queria ter um tempo para dormir. E às vezes não dá. Eu só tenho agora um tempinho amanhã, sábado. Normalmente domingo de manhã eu vou para o culto. Então, dar tempo é uma coisa muito importante. Se você está liderando, meu querido, minha querida, e você não usa do tempo para os seus liderados, você não está formando bem os seus liderados. E você não está usando nem a sua transparência e nem usando o seu tempo. Isso não é bom. Temos que saber ser transparentes e dar o tempo. Ouvir as pessoas, as necessidades. E uma das coisas que mais me dói aqui, eu digo aqui nos Estados Unidos, é quando uma pessoa me liga, fala comigo e diz assim, pastor, é que eu não tenho ninguém para conversar. Não é no sentido real que não tenha. Na realidade tem. Só que a pessoa com quem ela poderia conversar, diz o quê? Não tenho tempo. Tem pastores que você procura ele e diz, não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso. Não tem tempo nem para mulher, nem para ninguém. Quantos filhos de pastores já se suicidaram por causa dos pais não dar atenção dentro de casa? Quantos? Ontem minha filha, por exemplo, chegou para mim, a mais nova, a Karina. Ontem não, anteontem, uns dias atrás.
pai, eu vou levar meu carro na oficina, pai, tem como você ir comigo depois, eu vou com o carro. Falei, tem, filha, tem. E depois eu fui com ela, fui encontrar com ela no trabalho da sogra dela, ela deixou o carro da sogra, subiu no meu carro, fui até a oficina, acompanhei ela, vi até na porta de casa, quando chegou ela entrou aqui, tal. Aí me abraçou e falou, pai, muito obrigado por você ter ido comigo. Falei, que isso, filha? Não, você tem que me agradecer. Tempo! Hello? Agora você fala, não posso, não tenho tempo. Às vezes é mentira. Porque você não quer fazer, e aí a gente usa a desculpa de não tenho tempo. Eu já vi muitos. Se a pessoa fala, não tenho tempo, né? Aí quando você vai ver a pessoa, ela está dormindo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então presta bem atenção no que nós estamos falando sobre liderança aqui. O tempo é muito importante. Você quer ser um grande líder? Dê tempo àqueles que te busquem. Então faz um schedule na tua semana. Faz um schedule. Como é que é? Schedule? Whatever. Tal dia eu atendo, e tal dia eu atendo, e depois os mais dias eu não atendo. Ok, está perfeito. Está dando tempo. Marca o horário, a pessoa não chegou, é problema da pessoa. Mas você fez. Amém? Amém. Eu estou dando tempo para a pastora Simone, está aí, ó. Está aí, olha aí. Ela lá, está lá, ó. Não, estou falando ela lá. Não, eu converso muito com ela, vocês não sabem. A gente conversa. Hoje eu não vou poder ficar conversando porque eu tenho que sair para buscar minha filha, minha netinha, almoçar antes. Mas quando não, às vezes a gente fica conversando aqui. Entendeu? Fora dos bastidores. Ela no Skype aqui como está agora e eu fora do ar. Ouvindo ela. Então isso é importante. Porque todos nós precisamos de ouvir. E todos nós precisamos de falar. Amém? Então não se esqueça. Se você não for transparente, você não vai dar tempo. Se você der tempo, você tem que ser transparente. Ok? Amém. Agora tira a máscara, tá? Verdade pura. Tira a máscara. O que a irmã falou aqui? Um dia ela cai. Ok? E quando cai a máscara, vão ver que você não é nada bonito. Ou nada bonita. Tá bom? Beleza? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa parte. Semana que vem, olha a curiosidade como mata. Presta atenção. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre creia nos demais. Creia nos demais. E brinde ânimo. Ok? Mas vamos orar e vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido. Olha, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor permite estarmos aqui através da tua Rádio Alfa Internacional. Eu sei que muitas pessoas estão escutando ao redor deste mundo. E vai estar gravado tanto no Facebook como no YouTube. Eu peço que o Senhor fale, Senhor, através das palavras colocadas aqui aos corações. E que o teu nome seja glorificado. E que possamos entender, Pai, que nós somos imperfeitos, mas em Ti podemos chegar. Então nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda, dá-nos vitória. Abençoa o nosso final de semana, Pai. Abençoa o final de semana da pastora Simone e de todos os nossos irmãos que nos ouvem e nos assistem. E que nunca nos esqueçamos que o teu filho está pronto para vir buscar a sua igreja. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e glória a Deus.